Jogos Vorazes sempre foi sobre construir personagens que a gente se identifica como seres humanos que vivem naquele mundo. E aqui, nesse novo filme, a gente acompanha a imagem de um vilão que sempre botou as suas motivações acima de todos e a sua ambição acima de qualquer coisa. Enfim, galera, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E antes de mais nada, como sempre, eu já quero lembrar vocês de se inscrever no canal, ativar e sininho as notificações, deixarem bastante like para dar aquela força marota e compartilharem o vídeo com seus amigos e com os fãs aí de Jogos Vorazes, aí com o fã-clube aí de Jogos Vorazes, sei lá, por aí vai. E é isso, vamos lá. Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, aí, a prequel, né, da franquia clássica dos Jogos Vorazes, aí, criada pela Suzanne Collins e tal, a saga de livros e tudo mais. Eu já quero dizer logo de cara que eu conheci a franquia esse ano, eu nunca tinha visto os filmes, eu vi os filmes desse ano, eu me apaixonei pelo universo, pelos personagens, pelas temáticas que... Cara, esse universo ele tem umas temáticas que são tão ligadas à nossa sociedade, à nossa humanidade, e é incrível como é uma franquia que ela me pega muito em várias coisas, né? E aqui a gente vem nesse novo Jogos Vorazes com uma promessa muito diferente e que chega a ser desafiadora, porque a gente vai acompanhar a história do Coriolanus Snow, que é o grande vilão da saga principal dos Jogos Vorazes, e aqui a gente vai acompanhar a história de como que ele se tornou o Presidente Snow, né? Como que ele, com o caminho, a jornada dele para ser o Presidente Snow nos filmes clássicos e o que fez ele virar aquele presidente psicopata, completamente Hitler da vida. E é isso aí, entendeu? É uma história muito complicada de adaptar. Não é à toa que eu fiz questão de comprar o livro do filme um mês antes do lançamento do filme, justamente para ler e ter uma ideia melhor do que esperar do filme, né? Então, assim, o filme é dirigido pelo Francis Lawrence, né, e tal, que é o mesmo diretor do Jogos Vorazes em Chamas, que para mim é o melhor filme da franquia clássica, da saga principal. E, cara, é um filme que você claramente vê que a direção dele... A primeira coisa que eu quero falar é que a direção dele é muito consistente. Eu acho que o diretor, por ele já entender como funciona aquele universo, como que funciona o conceito dos Jogos Vorazes e tudo mais, ele pega e constrói uma nova capital que se passa muitos anos antes dos Jogos Vorazes principais da saga da Katniss, né? E, cara, você vê que, tipo, é um conceito de Jogos Vorazes que não tá muito bem definido, né? Eu acho que o Francis Lawrence, ele brilha muito nessa direção um pouco mais contida, mas com uma fotografia que vai, aos poucos, vai ficando cada vez mais suja, vai ficando cada vez mais escura, mais cinza, para ir demonstrando narrativamente a jornada do Snow à ambição, né? Ao poder, a jornada dele cobiçando ao poder, né? E eu acho que quando a gente pega aqui o elenco do filme, eu já quero dizer claramente que o Tom Byte aqui, que faz o jovem Coriolanus Snow, ele tá muito bem no papel. Eu acho que ele pega uma clara imagem de um Snow que é um Snow jovem, início de carreira por ali ainda, ele nem era... Ele tava na faculdade na época do filme e tudo mais. E eu acho que o Tom Byte, ele interpreta com várias facetas e expressões faciais no Snow que é completamente diferente do que a gente viu nos filmes clássicos, mas que é um Snow que vai passar por aquela jornada de vilão, entendeu? Aquela jornada de se tornar o grande sociopata, o grande psicopata que ele vai ser até o final do filme, entendeu? Então acho que o Tom Byte, ele entende o personagem, ele abraça com uma atuação muito forte pro personagem. A gente tem a Rachel Zegler, que tem uma química muito boa com o próprio Coriolanus Snow e tal. A personagem dela, que é a Lucy Greybird, é uma personagem muito diferente da Katniss Everdeen. É uma personagem que ela aparenta ser mais inocente, mas ela tem aquele jeito mais cativante. Ela é uma compositora, ela, tipo, não tem nenhuma habilidade física nos Jogos Vorazes. Então, eu acho que a Rachel Zegler, ela segura bem o papel dela, com o tempo que ela tem. Só que é muito interessante que, tipo, os maiores destaques do filme aqui, principalmente no elenco, é o Tom Byte, é o Peter Dinklage, que faz o Heitor Wigbottom, que é o grande
é um dos grandes, não é um vilão do filme, mas ele é tipo um personagem muito interessante no filme, que é o Peter Dinklage. E tem duas cenas em específicas que me pegaram bastante durante o filme. A Viola Davis, que faz a grande antagonista do filme, que é a Doutora Gal, tá muito bem também no filme. Os dois atores são bons, né? Não tinha como errar, porque o Peter Dinklage e a Viola Davis são excelentes atores. Eles sabem os dois têm papéis com monólogos muito bem escritos e que, tipo, eu acho que é muito interessante como o elenco todo desse filme, todos os personagens nesse filme. O filme ele é sobre o Snow, ele não é sobre os Jogos Vorazes, mas todos os personagens eles meio que correm, meio que tipo se conectam com o Snow, entendeu? Tipo, a história está sendo contada do ponto de vista do Snow, mas os personagens à sua volta se conectam por conta dele. Então, tipo, a Lucy Gray, ela tem a relação mais próxima com ele, o Peter Dinklage, o Heitor Rigbottom, a Viola Davis, que faz a Doutora Gal, a gente tem o personagem do amigo dele, que é o Sejano Splint, que tem um papel muito legal no filme, a gente tem o apoio familiar do Coronel Snow, que é a prima dele, que é a Tigris Snow. Ela já tinha aparecido nos filmes clássicos e tal, e aqui ela volta, interpretada pela Hunter Scallif, eu acho que é o nome da... que é a guria lá que fez o Euforia, né? Ela tá bem no filme, ela não tem um papel tão grande no filme, mas ela segura muito bem o papel dela com as cenas. Ela tem cenas muito legais em relação ao Coronel Snow, e eu acho que como adaptação do livro, eu posso dizer que é uma adaptação que ela não falha muito. Esse filme ele tem 2 horas e 40 e pouco, né? Para um livro que ele tem que ser adaptado de um livro de 700 páginas, né? O primeiro ato do filme, eu acho que ele funciona muito bem em construir toda a relação do Snow com a Lucy Gray. O segundo ato, que é sobre os Jogos Vorazes, eu acho que talvez seja até melhor do que é descrito no próprio livro. O terceiro ato, eu vi muitas críticas da galera falando que é muito apressado, o terceiro ato do filme e tudo mais, mas é que, tipo, o terceiro ato no livro, a parte que vai ter toda a trajetória do Snow para se tornar o grande vilão e tudo mais, no livro é uma coisa muito devagar, e às vezes tem muitas cenas e tal, que são muitas partes no livro que são muito encheção de linguiça. Então, pra mim, ao meu ver, eu não sinto falta dessas partes na terceira parte do filme, porque eu acho que ficou bom do jeito que foi adaptado, e não teria como dividir esse filme em 2 partes. Eu acho que se você pegasse o terceiro ato desse filme, fizesse uma parte 2, tipo, o filme uma parte, tipo, igual fizeram com Esperança Parte 1 e Esperança Parte 2, eu acho que nesse caso aqui não ia funcionar, porque o terceiro ato do filme, ele não ia caber em um filme só, entendeu? Porque no livro aí tem muitas cenas que são muito encheção de linguiça, tem muitas partes ali e tal, que eu fui lendo e tal, que não acrescentava muito para a narrativa principal que estava sendo contada. Mas eu acho que, dado o que foi desenvolvido nesse filme, dado o que foi adaptado, eu acho que ele é uma excelente adaptação do livro pro filme. E, cara, não tem como ser uma adaptação ruim, porque Jogos Vorazes, eles têm essa maestria desde da saga principal de saber adaptar coisas importantes dos livros pro filme e desenvolver essas histórias de uma forma que a gente consiga não necessariamente se importar com os personagens, mas se importar com as temáticas que estão sendo botadas aqui. E esse especificamente é a história do Coriolanus Snow. É a história de um cara que sempre caiu como um floco de neve em cima de tudo e de todos. E eu acho que a frase que resume muito bem esse filme é a frase que tem no final do filme e na saga principal, que é aquela frase famosa dele que é tipo: as coisas que mais amamos são as coisas que nos destroem. Porque eu acho que isso resume muito bem, esse filme resume muito bem o personagem do Coriolanus Snow. Então, como adaptação, pra mim, funcionou muito bem. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, falou e tchau!